Brasil, a participação das mulheres indígenas nos espaços públicos de discussão política e interlocução com as instituições não indígenas aumentou muito nas últimas décadas, bem como aumentou a institucionalização das organizações políticas de mulheres indígenas e o debate sobre os direitos dessas mulheres. Ao mesmo tempo em que são protagonistas nas discussões e reivindicações mais gerais dos povos indígenas, como a luta pela demarcação das terras, as mulheres inserem nos debates de decisões e políticas públicas temas como a violência familiar, o acesso aos meios técnicos e financeiros para a geração de renda, a saúde reprodutiva, o combate ao racismo, a soberania alimentar, a participação das mulheres nas decisões de políticas dos governos, entre tantas outras coisas. A partir dos diversos movimentos políticos de resistência, mulheres indígenas de diferentes etnias estão, pouco a pouco, construindo espaços de maior visibilidade política, incluindo o universo acadêmico. Aproximar-se à realidade dos indígenas, realidade tão presente na história da sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo desconhecida e abordada de formas tantas vezes estereotipadas, exige cuidado epistemológico, metodológico e éticos permanentes. Uma reflexão crítica sobre de qual lugar perguntar sobre a realidade indígena e fazer tais perguntas de forma atenta às reproduções etnocêntricas e lógicas coloniais devem ser preocupações permanentes no processo de pesquisa. A partir de uma aproximação posicionada com determinados movimentos indígenas e com mulheres lideranças indígenas no Brasil, tratamos sobre a possibilidade da emergência no cenário macropolítico do país, do sujeito político mulheres indígenas e sobre as possíveis aproximações de suas pautas com as pautas feministas, em especial o feminismo pós-colonial. Propomos reflexões sobre as interseções entre raça, etnia e gênero, dialogando com discursos de diferentes lideranças indígenas que ocupam posição de protagonismo no movimento indígena e ocupam espaços políticos estratégicos como a própria academia. Atentar-se para essas múltiplas narrativas se torna importante, pois estas provocam tensionamentos múltiplos que envolvem não só o campo de disputa política por direitos e visibilidade, mas também campos teóricos da antropologia e do feminismo. Eu, Nelly Duarte Marubo, mesmo ciente da luta difícil que iria enfrentar tanto na cidade como em meio ao movimento indígena por ser mulher, sabendo que me encontrava numa sociedade que privilegia o homem político masculino, eu me senti intimidada. Porém, continuamente me incentivei a iniciar a minha luta. Ali, decretando para mim mesma que iria enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Parte do artigo é a parte das anotações metodológicas, interagir para conhecer. E nessa parte, os pesquisadores falam sobre como é que foram os primeiros encontros, as primeiras interações que eles tiveram com o grupo da aldeia Caxixó, mais especificamente o grupo de mulheres guerreiras. Nesse grupo de pesquisadores, estavam presentes uma professora e um grupo de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia da UFMG. E essa aldeia, ela ficava no Capão do Zezinho, localizada no município de Martinho Campos, em Minas Gerais. Então, no final de 2017, eles fizeram primeiramente uma visita e no primeiro semestre de 2018 eles começaram essa interação com o grupo. Então, nessa primeira interação, nessa primeira discussão, eles optaram por conhecer mais a história da aldeia. Perguntaram também para as mulheres se por acaso elas já tiveram experiências passadas com a psicologia. Elas disseram que sim, e nessas experiências elas obtiveram tanto resultados
positivos quanto negativos. Então, entre os pontos negativos, foi apontado o uso indiscriminado de medicamentos psicotrópicos. Também foi falado sobre a indicação de remédios sem orientação médica na aldeia, além também da automedicação. As aproximações que eles tiveram com esse grupo, eles puderam conhecer a líder Jane. Ela é uma das líderes do grupo e ela falou muito sobre a questão do abuso sexual, da violência que as mulheres do grupo de mulheres guerreiras passaram. Os pesquisadores falam que, além desse grupo, muitos outros que vivem ali perto passaram por muitas violências e por conflitos territoriais. Eles contam que, atualmente, haviam 29 famílias que viviam no território e eles ocupavam apenas 15 hectares dos 5.411 hectares identificados e delimitados pela FUNAI. Eles falam também que esse grupo sofre muito com a pressão do agronegócio e também da especulação imobiliária. No entanto, esses relatos de violência, exploração, ameaças, tentativas de expulsão, elas não marcam apenas a atualidade. Esse grupo disse que eles vivem isso desde quando eles chegaram naquele território, e isso acontece então já desde o século XVIII, por conta de uma família europeia que foram para a região e levaram um grande contingente de indígenas e negros escravizados. Então também os pesquisadores contam que desde quando eles emergiram como um grupo étnico indígena politicamente organizado, eles passaram a sofrer constantes contestações, inclusive jurídicas, em relação à sua identidade étnica e, consequentemente, por conta do seu direito de ocupação pelo território tradicional, em que mesmo vendo a luta constante das mulheres pelo reconhecimento étnico, pela demarcação de terra, tanto na organização política quanto na organização comunitária. Mesmo assim, toda essa luta delas, ela foi invisibilizada, né, nos laudos oficiais e também nos textos acadêmicos produzidos por esse grupo. Então, toda essa violência que eles passaram, né, não foram denunciadas e, por conta disso, acabaram se tornando um assunto não dito até dentro da própria aldeia. Então, toda essa história, essa luta que elas tiveram, basicamente foi ignorada. Então, no final de 2018, foram visitadas mais 18 aldeias. Os pesquisadores concluíram nessa jornada que as mulheres pouco conversam entre si, elas falam apenas uma língua distinta e dominam muito pouco o português. Então, depois de visitar todos esses povos, eles concluem que o posicionamento dessas mulheres ele é muito forte, muito importante para o âmbito macropolítico e também para o âmbito acadêmico, mas que para que haja uma troca de diversidade, seria necessário se atentar para outras formas de transmissão de conhecimento, além da linguagem escrita, tendo em vista que esta se dá tradicionalmente pela oralidade. Então, essa foi a minha parte do trabalho e mais para frente vai ser abordados assuntos com relação às intersecções entre raça, etnia e gênero e sobre as pautas que têm sido apresentadas pelos movimentos de mulheres indígenas e por mulheres que ocupam posição de protagonismo no movimento indígena. O termo indígena designa populações nativas em um país ou que nele se estabeleceram antes do processo colonizador. É um termo restritivo e simplificado que engloba povos extremamente diversos e muitas vezes antagônicos. Nós temos dois olhares possíveis sociais estigmatizantes sobre o índio. Primeiro, o índio romantizado, um ser puro, ingênuo, protetor da natureza e que precisa de ajuda para ser integrado à sociedade moderna. Segundo, o índio selvagem, preguiçoso, animalizado. Esse olhar é levantado quando o índio é visto como impassível aos interesses econômicos e quando há interesses nas suas terras e nos recursos naturais delas.
Assim, essas existências tão plurais indígenas vivem um dilema. Quando se auto-identificam como indígenas, esmagam uma diversidade muito grande de povos e etnias dentro da categoria indígena. Ao mesmo tempo, dentro dessa categoria indígena, unem povos que se identificam em modos de vida e práticas culturais e formam um grupo social maior e mais forte para participar ativamente da vida política e lutar pelos seus interesses. Quando a gente pensa em indígenas, nós precisamos ir além e olhar para as mulheres indígenas, que sofrem estigmatização étnica e racial e ainda desigualdade de gênero. Preconceito por ser indígena e preconceito por ser mulher. Não é apenas uma somatória de opressões. Em geral, nos movimentos de mulheres indígenas, a pauta pela demarcação das terras segue sendo prioritária, assim como para o movimento indígena como um todo. Segundo o projeto Voz das Mulheres Indígenas, é só garantir no território que eles conseguirão se manter enquanto povo. Se não tem território, não tem saúde, não tem educação, não tem identidade. Paralelo a isso, vem todas as questões acerca dos direitos das mulheres. Historicamente, a gente aprende a associar os debates sobre racismo aos negros e os debates étnicos aos indígenas. Entretanto, indígenas lutam contra o racismo, contra outras desigualdades sociais que marcam suas trajetórias. E as mulheres indígenas lutam contra a opressão que sofrem por serem mulheres. Ignorar isso é inviabilizar os movimentos sociais de resistência. Essas duas associações foram as primeiras organizações brasileiras exclusivas de mulheres indígenas. As demais organizações de mulheres indígenas ou Departamento de Mulheres dentro de organizações indígenas foram se constituindo a partir da década de 90. E com a institucionalização das demandas dessas mulheres, as lideranças indígenas femininas passaram a frequentar cada vez mais reuniões nacionais e internacionais, o que ajudou com a consolidação de suas organizações. O projeto Voz das Mulheres Indígenas é um destaque da participação dessas mulheres, que foi implementado em 2015 pela ONU Mulheres Brasil, em cooperação com a Embaixada da Noruega, que apresenta o objetivo de fortalecer a atuação das mulheres indígenas em espaços de decisão dentro e fora de suas comunidades, e a elaboração de uma agenda que defenda as necessidades e os interesses delas de acordo com a diversidade entre os povos e seus interesses em comum. E através desse projeto Voz das Mulheres Indígenas, elas conquistaram espaço para tratar de suas reivindicações e demandas, que aconteceu durante o 13º Acampamento Terra Livre, que é o ATL. E as suas demandas são referentes às questões que afetam as vidas de mulheres indígenas, como, por exemplo, a saúde mental e a prevenção da violência. Então, é válido mencionar a importância das ações de lideranças indígenas nas conquistas dessas políticas. Em 2002, foi solicitada a FUNAI que oferecesse oficinas às mulheres indígenas de todas as regiões do Brasil, por exemplo, para que elas tivessem um vocabulário com conceitos de teorias de gênero e uma instrução sobre direitos humanos, direitos dos povos indígenas e direito das mulheres indígenas. Essa oficina também contribuiu para a criação, dentro da FUNAI, da Coordenação de Gênero e Assuntos Geracionais, que é atualmente a Coordenação de Gênero, Assuntos Geracionais e Mobilização Social. O debate sobre a Lei Maria da Penha também é central nesse contexto, já que é discutido que o processo de construção dessa lei não envolveu a participação efetiva das mulheres indígenas. E, devido a essa falta e à pressão das organizações, foi feito o Encontro Nacional de Mulheres Indígenas. E depois foram realizados 13 seminários regionais e um outro encontro nacional, com o objetivo de estabelecer um diálogo sobre como enfrentar a violência doméstica ocorrida nos contextos intraétnicos. E os relatórios desses encontros apontam que durante o processo surgiram questões como o acolhimento psicológico das vítimas de violência e de agressores e a criação de casas de apoio às mulheres vítimas de violência, além da inclusão do tema nas escolas. E depois, em 2018, as participantes no projeto Voz das Mulheres Indígenas distribuíram em Brasília, durante o ATL, uma cartilha que apresenta a pauta nacional das mulheres indígenas. Dentre as pautas abordadas, além de demandas já discutidas anteriormente, foram pontuadas questões como igualdade de gênero nas oportunidades de trabalho, nas comunidades,
nas organizações indígenas e nos cargos públicos. E o racismo e discriminação nas cidades por não indígenas, principalmente nas escolas. Os 10 anos da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas são o norte deste documentário, Mulher Indígena, Vozes por Direito e Justiça, lançado pela ONU no Brasil em março de 2018. Esse documentário vem mostrar algumas vozes de mulheres quais vêm lutando por questões de direito, identidade, territorialidade, articulação política. No diálogo com a ONU, no Brasil, a mulher indígena vem buscando parcerias para sua afirmação de liderança política, visibilidade dos seus direitos e reconhecimento por suas vozes, pela resistência do seu povo e território. A grande motivação para ser e se tornar uma liderança indígena foi a própria violação dos nossos direitos como mulher, como cidadã, como ser humana, porque a gente sabe que é com luta e vindo para o movimento indígena que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Porque a gente vê muitas violações dos direitos. E eu acho que no mundo que a gente está e nesse período que a gente vive, não é mais admissível, né, que as mulheres sejam proibidas de falar, porque não é só trazer as mulheres, as vozes para cá, mas como que a gente também pode chegar e fazer com que as suas demandas sejam atendidas nas diversas instâncias. Uma dessas instâncias de interlocução vem sendo a ONU. Reuniões, audiências e conferências internacionais, regionais e locais são alguns dos espaços que vêm apresentando um grande crescimento da presença da mulher indígena nos últimos anos. A Comissão Jurídica Social da Mulher e o Fórum de Povos Indígenas são exemplos do espaço onde as mulheres indígenas têm se afirmado suas vozes, a pluralidade política e sua capacidade de encontro. É muito importante ressaltar que essas mulheres indígenas vêm sofrendo grandes preconceitos e discriminações. Elas vêm enfrentando enormes barreiras para poder promover os seus direitos e o bem-estar da sua comunidade. É mulher que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelos seus direitos, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica, de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram, com a mesma ameaça, com a mesma várias discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos e vou lutar sempre. A cada edição da Grande Assembleia dos Povos Indígenas, as mulheres vêm avançando cada vez mais por espaço político. Uma grande conquista delas foi a aprovação da Pauta Nacional Comum, elaborada pelo projeto Vozes das Mulheres Indígenas, que mobilizou cerca de 20 multiplicadoras. O documento reúne uma demanda de 104 povos dos 305 existentes no Brasil. A validação desta pauta ocorreu no acampamento Terra Livre de 2015, que é o maior encontro anual dos povos indígenas no Brasil. É a maior conquista das mulheres indígenas nos últimos anos. Esta pauta ela contém 10 pontos. Primeiro, violação dos direitos da mulher indígena. Segundo, direito da terra do processo de retomada. Terceiro, direito à saúde, educação e segurança. Quarto, direito econômico. Quinto, empoderamento político das mulheres indígenas. Sexto, formação de estratégica e incidência política. Sétimo, tradições e diálogos intergerenciais. Oitavo, comunicação e processos de conhecimento. Nono, processos de resistência. 10º, sustentabilidade e financiamento. As mulheres têm se mobilizado em espaços tradicionais de decisão e poder. Elas têm chamado a ONU para conhecer essa realidade vivida pelas comunidades, tais como os conflitos de terra, violências contra as mulheres indígenas e outras violações de direitos. Elas estão mostrando a sua capacidade e a sua voz. Tempo para nós fazer um começo de luta. A gente demorou para nós descobrir os nossos direitos de mulheres indígenas. As pessoas têm que ter respeito por a gente tem que ensinar os nossos futuros, garantir um futuro melhor para nossas crianças. As principais reivindicações que a gente está tendo agora é nas questões das demarcações de terra. Mas entra também educação, entra também saúde, saneamento básico, uma vida